Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que uma mudança de layout pode impactar os seus posicionamentos no Google. E essa é uma pergunta recorrente, né? O pessoal sempre me pergunta aí, mas John, posso fazer uma mudança no layout do site? E eu falo, poder pode, né? Mas isso pode impactar numa queda de posicionamento orgânico, né? Principalmente quando a gente está falando no Google. Então é sempre importante que você valide essa mudança, que você tenha aí talvez um especialista ou algum interno para poder validar essas mudanças. Mas o que eu achei mais legal é que recentemente um usuário questionou o John Mueller, né? Todo mundo sabe aí que ele é um dos responsáveis do Google para essa área, né? E ele realmente acabou dando a resposta que a gente sempre costuma dar. Se você fizer uma mudança de layout, você pode ter um impacto no ranking. Não significa que você vá ter. Talvez você tenha até você consiga manter os posicionamentos, talvez você consiga melhorar a experiência do usuário e vá inclusive subir nos rankings, mas você pode ter uma queda em posicionamento. E no final, muito embora a gente tenha conhecimento técnico para afirmar algumas coisas, é sempre bom quando alguém do Google chega lá e confirma para você. Inclusive eu vou colocar o link aí da confirmação do John Mueller, né, para vocês verem, acompanharem isso quem quiser, né? Mas o mais importante aqui é explicar para vocês o porquê uma mudança de layout pode ocasionar essa queda de posicionamentos. Lembrando que a gente está falando somente em mudança de layout, né? Inclusive na própria pergunta que o usuário fez para o John Mueller, ele deixa bem claro, ó, não vou mudar nem o URL e muito menos o conteúdo da página. É só uma mudança de layout, é uma mudança visual. Então vamos lá, o que acontece? Quando você muda visualmente o seu site, você tem uma série de fatores que são fatores não só diretos, mas indiretos, que eles podem influenciar no posicionamento no Google. Por quê? Porque o Google vai entender seu site de uma maneira diferente e ele vai ter percepções sobre os usuários que vão no seu site de maneiras diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que você mexe no layout e, os usuários entram no seu site e não gostam muito. O que a gente sabe? O Google ele não tem acesso ao seu Analytics para ver a taxa de rejeição, mas a gente sabe que o Google ele tem uma percepção sobre a rejeição, como o usuário vem organicamente, faz uma pesquisa, entra no seu site e aí se ele não gosta ele volta para o Google, porque aí o Google consegue visualizar isso, entender isso, né? E ele vai para o segundo resultado ou para o terceiro e vai indo de 1 a 1. Então isso a gente chama de rejeição orgânica, né? Se você muda o layout, o usuário entra no site e a experiência dele não é boa e ele faz esse processo, isso é um fator indireto que provavelmente vai fazer com que você caia no ranking. E talvez não só que você caia, mas principalmente que os caras que estão abaixo de você subam, porque eles têm alguns números melhores. O Google consegue ter essa percepção. Então ter uma experiência do usuário é muito importante aqui, né? Desde análise de rejeição até análise de quantas páginas o usuário está indo no site. E muitas vezes o que a gente já viu é que antes de uma mudança de layout, você acaba fazendo alguns testes. Faça uns testes AB para você poder validar esse novo layout. E aí ter certeza que você vai seguir com ele sem que isso impacte negativamente no seu ranking. Outro ponto que talvez seja um dos mais importantes é que quando você faz essa mudança de layout, muitas vezes você está pensando em menu, em barra lateral, em rodapé, uma série de coisas. Vamos supor que você tem um blog, né? Tipo, o que vem depois do blog? Tem posts relacionados? Não tem? Então você tem uma estrutura de links internos que ela pode ser modificada. Então quando você modifica a estrutura de links internos, você acaba direcionando o PageRank para páginas que podem ser diferentes das páginas atuais. Então muitas vezes você estava em primeiro num posicionamento porque internamente você distribuiu o PageRank e aquela página estava forte. Se você criou um layout que essa página não consegue ter a mesma quantidade de PageRank interna, o que vai acontecer? Provavelmente ele vai ter uma tendência em cair naquele posicionamento. Então, quando você faz essa mudança de layout, é muito importante que você verifique o mapa interno de links, porque isso pode fazer uma distribuição diferente do PageRank e acabar ocasionando perdas e ganhos, inclusive de rankings. E aí eu acho legal até a gente ter aquele banho de realidade, né? Porque algumas empresas podem se dar ao privilégio de criar um layout personalizado, ter programador ali, o front, o back, para fazer todo o trabalho, fazer tudo bonitinho, testar, fazer teste AB, aquela maravilha, mas o afegão médio não consegue. Então o que vai acontecer? Vamos supor que você tem um blog WordPress, e aí você quer fazer uma mudança de layout. O que você faz? Você vai lá e compra um tema pronto, né? Você pode usar um tema grátis, lógico, mas normalmente o pessoal vai lá no ThemeForce, compra um tema premium e você simplesmente incorpora todas as características desse novo tema, desse novo layout no seu site. E aí tem uma série de consequências. Então vamos supor que o seu layout anterior tivesse tudo direitinho com os headings, H1, H2, tudo bonitinho. E nesse tema que você escolheu, muitas vezes porque você escolheu visualmente o tema, você não analisou tecnicamente o tema, você descobre que você tem headings sendo usados na barra lateral, no rodapé, tipo, de maneira errada, ok?
para ajustar isso vai ser um problema e muitas vezes você nem sabe que aquilo está acontecendo, então isso já pode ser um pepino por si só. Você também tem uma situação que talvez você tivesse um tema que ele dava ali uma certa prioridade para o conteúdo crítico, né, ou acima da dobra, e agora com o Core Vitals, né, você tem aquela situação do LCP, e o novo tema ele não está olhando esse tipo de situação. Então, com certeza, isso é uma coisa que vai influenciar em posicionamento. Nesse caso especificamente do LCP, a partir de 2021, né, em 2020 o Google falou que ainda não, muito embora muita gente acredite que influencia, eu pessoalmente acredito que influencia, porque de uma maneira indireta isso influencia na experiência do usuário. E nesse caso ainda do tema, imagina que você adquiriu um tema que já tem algumas imagens ali no próprio tema, né? E essas imagens não estão otimizadas, as imagens anteriores estavam, então seu site acaba carregando, demora um pouco mais para carregar porque as imagens não estavam otimizadas, né? Então são detalhezinhos e você tem vários exemplos que uma mudança de layout é extremamente complexa do ponto de vista de SEO, principalmente porque também atua muito ali com experiência do usuário, que são áreas que sempre tem que estar de mão dadas, né? Mas ela também pega a parte técnica. Então isso significa que se você vai fazer uma mudança de layout, é muito importante que você tenha conhecimento ou pelo menos tenha uma consultoria ou alguém te auxiliando para poder fazer essa análise de SEO. E aí ter certeza que você vai fazer uma mudança de layout e isso não vai impactar negativamente. E acho que até para finalizar é importante frisar que a mudança de layout, ela pode ter impactos, ela é extremamente complexa e eu vejo muita gente, né, muitos sites que acabam trocando o layout de forma regular. Então assim, o layout do seu site, você tem que pensar no layout, tem que estudar no layout, né? Muitas vezes está começando, então tudo bem, faz sentido que você faça uma troca de layout na medida que seu site está crescendo, que você tem mais conhecimento, mas evite trocar o layout de forma regular, tá? Eu vejo gente aí que troca a cada 6 meses de layout. Isso é muito ruim em termos de SEO, porque você pode ter um benefício, mas você pode ter um malefício também, né? Normalmente essas pessoas aí não estão olhando aí a parte de SEO, então evite trocas muito regulares de layout, que é totalmente diferente de você fazer ajustes nesse layout, né? Isso é super legal para a experiência do usuário, você faz teste AB, você faz pequenos ajustes para ir melhorando seu site ao longo do tempo. Isso é muito bacana e eu super recomendo. É isso aí, gente. Espero ter ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos.